Nós estamos encerrando uma série de ministrações, na verdade 8 temas que foram propostos, muito pertinentes e muito importantes para esse momento em que nos encontramos, e os pastores e os pregadores que nos sucederam trouxeram temas do tipo abatimento, solidão, dentre outros, que nos fazem refletir a respeito dessa nossa obrigatoriedade de ficarmos em casa, de ficarmos confinados e todas as consequências que isso pode trazer para a nossa vida, para a nossa família. E para encerrarmos essa série de tópicos, eu quero falar um pouco hoje, um tema um pouco diferente, mas que é tão pertinente quanto, para que nós possamos pensar a respeito de superação. Queria falar nessa noite sobre a superação que nós podemos encontrar na vida de um personagem do Novo Testamento, na história do princípio da igreja. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7, e nós vamos ler dos versos 54 até os 60. E a palavra de Deus diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós temos aqui diante de nós o final de uma história de uma grande personalidade dos primeiros anos da igreja, narrado aqui em Atos capítulo 7. E porque essa história é um exemplo de superação. Quando nós procuramos o termo superação nos dicionários, nós podemos encontrar alguns significados. Por exemplo, superar-se mostra como alcançar vitória sobre algo ou alguém. É o ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior a ela e também aos demais. Com isso, a pessoa que traz consigo a superação atinge um novo estágio e excedendo ou sobrepujando os seus obstáculos. Pensando sobre superação, nós podemos também chegar à conclusão que há pelo menos 2 espécies de superação. Há superações, por exemplo, que partem de um lugar um pouco mais confortável, e outras que se alcançam a partir de situações totalmente desfavoráveis. Por exemplo, se eu corro 10 quilômetros por dia, e se um dia eu tento superar essa marca e projeto uma corrida de 15 quilômetros, se eu não alcançar essa superação, nada de muito grave pode me acontecer, porque esta superação partiu já de um lugar mais confortável. Mas por outro lado, se eu tenho um luto na minha família, um luto na minha vida, e eu não consigo superar essa dor, aí sim eu terei problemas, porque esta superação já parte de uma situação um pouco mais desconfortável. Entretanto, o que nós podemos trazer a respeito de superação é que, mais do que nunca,
as pessoas estão se sentindo desafiadas e superação, então, deveria ser um componente que deveria ser pensado, analisado e, por que não, perseguido nos dias de hoje. Muitos obstáculos nós temos pela frente e, portanto, superação é algo necessário nos nossos tempos. O que nós podemos aprender, então, a respeito de superação a partir da experiência deste homem chamado Estevão? Você já deve ter ouvido a história de Estevão, você já deve ter ouvido como ele foi escolhido, como ele entrou para a liderança da igreja primitiva. Mas aqui, neste momento, em que ele foi apedrejado até a morte, nós podemos retirar desse exemplo aspectos importantes, pelo menos 4 deles, que nos ensinam sobre superação. E o primeiro deles é que a experiência de Estevão foi uma superação emocional. No versículo 54 nós lemos: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Imagine você pregando um sermão poderoso, falando das grandezas de Deus, discorrendo sobre passagens maravilhosas do Antigo Testamento, querendo que as pessoas conheçam este Jesus maravilhoso, a salvação que Ele dá, a libertação que Ele traz, e querendo que as pessoas também abracem esta fé, e experimentar uma reação tão violenta quanto essa. Se você ler os versos anteriores, a pregação de Estevão, quando ele começa a trazer toda a verdade do Evangelho, a obra de Jesus Cristo, as coisas que eram necessárias acontecer e que agora o próprio Deus estava apontando para as pessoas e principalmente para os judeus, um novo caminho, uma nova revelação, uma outra perspectiva, algo mais abrangente no plano de salvação. Eles ouviram aqueles discursos e ficaram extremamente violentos, se enfureceram em seus corações a ponto de rangerem os dentes. É necessário, portanto, uma superação emocional para, por exemplo, controlar a ansiedade numa situação como essa. É necessário uma superação emocional para trabalhar a rejeição que estava acontecendo naquele momento. É necessário uma superação emocional para elaborar a ingratidão e assumir naquele momento um autocontrole, aquele que a palavra de Deus chama de domínio próprio. Nós não sabemos lidar com a rejeição. Nós temos dificuldades quando nós não somos aceitos, quando aquilo que nós propomos é rejeitado. E muitas vezes a nossa reação à rejeição acaba sendo pior do que a própria rejeição. Nós temos um grande homem no Antigo Testamento que passou por um período de rejeição, e ele, se não fosse a ajuda do próprio Deus, não teria superado essa rejeição. Lá em 1 de Reis, capítulo 19, verso 9, nós lemos assim: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Elias também era um grande homem de Deus, um grande profeta, realizador de milagres. Ele foi talvez o principal instrumento de Deus para combater o baalismo no meio do povo de Israel, a adoração a Baal. E agora ele se acha num momento muito crítico da sua vida, porque ele começa a perceber e reagir emocionalmente e negativamente diante da rejeição. Ele vai, entra numa caverna, se refugia, e quando o Senhor vai buscá-lo, ele diz assim: Senhor, eu tenho sido extremamente fiel à tua palavra, mas os teus filhos abandonaram os teus caminhos
e foram seguir a Baal, e todos me abandonaram, e eu fiquei só. E naquele momento Deus mostra para ele que, na verdade, havia pelo menos mais 7.000 pessoas que não haviam se curvado diante de Baal. Nós precisamos superar esse aspecto emocional que é a rejeição. E aqui nós vemos no momento crucial, no momento importante da vida de Estevão, quando ele vai com toda a sua empolgação, com todo o seu conhecimento, com alegria, compartilhando a história da sua salvação também, o seu testemunho particular, e mostrando para todas as pessoas que era necessário abraçar essa fé, que o Evangelho havia chegado, que Jesus já tinha se manifestado, e agora o caminho era o Senhor Jesus. Mas a reação das pessoas não foi exatamente aquilo que talvez ele esperava. Mas Estevão reagiu positivamente, e essa superação emocional fez com que ele, nestes últimos momentos da sua vida, conservasse a sua serenidade, completasse aquilo que Deus o levantou para fazer e terminasse de forma positiva diante de ataques tão violentos. Nós precisamos de superação emocional todos os dias. Nós precisamos controlar os nossos impulsos. Nós precisamos trabalhar a rejeição, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, que o mundo jaz no maligno, que todas as pessoas que abraçam a fé no Senhor Jesus, que testemunham da palavra da verdade, haveriam de sofrer algum tipo de rejeição e às vezes até de perseguição. Nós precisamos superação emocional para continuarmos testemunhando do Evangelho de Jesus. O segundo aspecto da superação de Estevão é uma superação física. No versículo 58 nós lemos que eles o expulsaram da cidade e o apedrejavam. O apedrejamento é um dos castigos mais cruéis. Imagine uma pessoa morrer de forma lenta, dolorosa, de hemorragias internas, de concussões, de múltiplas fraturas e todas as feridas que podem ocorrer num apedrejamento. Mas Estevão superou a dor física, sem blasfemar, sem murmurar, sem praguejar. Talvez ele tivesse aprendido com outros cristãos, porque a perseguição, a matança e a tortura aos crentes naqueles primeiros anos da igreja primitiva era algo normal, assombrosamente normal. Nós precisamos aprender também com este homem a uma superação física que pode nos chegar de várias formas. A superação exigida de cada um de nós pode chegar por conta de agressões que nós, porventura, venhamos a sofrer, por alguma doença que nós possamos desenvolver, por algumas limitações físicas que a vida possa nos impor. E neste momento, muitas pessoas reagem muito mal a esse tipo de acontecimento. Nós precisamos buscar em Deus uma superação física quando nós estamos diante de um problema físico. Segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 7, nós lemos assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Paulo está dizendo para as pessoas que ele tinha um problema crônico, que ele tinha algo que era físico. Pelas informações que temos na Bíblia, não nos é possível decretar exatamente qual era esse problema, e isso fica então no campo das especulações, mas a verdade é que esse espinho do qual Paulo fala era na carne, era uma limitação física, e Paulo
descrevendo sobre isso, ele mostra também essa superação física, porque apesar deste espinho na carne, ele desenvolveu todo o seu ministério, fez tudo o que foi possível, cumpriu a sua missão até o último dia da sua vida. Nós precisamos aprender superação física. Muitas vezes nós nos deixamos abater por qualquer coisa, uma enfermidade, uma limitação, um acidente, uma agressão, e nós já levantamos as mãos e clamamos contra o céu, e queremos destruir os nossos agressores, e queremos lamentar a nossa enfermidade, a nossa doença. Mas aqui nós vemos Estevão sendo covardemente apedrejado por estar cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho, e ele o faz de forma serena, tranquila, sem prejuízo para a sua missão naquele momento. Nós precisamos, na nossa caminhada com Deus, de superação física, ainda que esta venha com muita dor, com limitação e com algo que possa nos cercear, inclusive até os movimentos. Mas temos uma terceira coisa que nós aprendemos com Estevão, foi uma superação no campo moral. No verso 60 nós lemos: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Somente alguém com uma superação moral elevada poderia dizer essas palavras naquela circunstância. Ele intercede pelos seus algozes. Pede que na justiça de Deus este pecado contra a sua vida não seja imputado sobre os apedrejadores. E é interessante que esta petição encaminhada diretamente ao juiz de toda a terra não tinha embasamento apenas legal, mas também moral. Era a petição de alguém que reconhece a miséria humana dos que se acham longe de Deus. É necessário uma superação moral acima de qualquer suspeita para chegar a este nível de interpelação, para chegar a este nível de petição diante do tribunal de Deus. Quando ele olha para os seus agressores, ele percebe que a miséria humana que toma conta de todo ser que se acha longe de Deus, não os capacita para enxergar as coisas claramente. E ele então, através dessa superação moral, ele se coloca de joelhos, pede que o Senhor não impute juridicamente este pecado a esses homens, e clama com grande voz para que o Senhor assim o proceda. Esta superação moral, além de o classificar para pregar um sermão duro e acusador, também o qualificava para liberar perdão sobre aqueles que o estavam matando. Na verdade, esta superação o assemelhou ao próprio Jesus. Em Lucas capítulo 23, verso 34, nós lemos: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante notar e pontuar que essa superação moral não é intrínseca do ser humano. Nós não temos uma moral tão elevada a ponto de nos portarmos exatamente como Estevão se portou. Mas porque ele era um filho de Deus, porque ele conhecia estas mesmas palavras de Jesus quando estava para morrer na cruz, e porque ele conhecia o juízo e a justiça de Deus, ele então pôde, nesta superação moral, trocar de lugar neste grande tribunal que estava se colocando no momento ali. E ele então pede ao juiz que não impute culpa àqueles que na verdade eram culpados. Isso nos leva a uma quarta reflexão a respeito de superação. Nós vemos no testemunho de Estevão uma superação espiritual. Versos 55
e 56, nós lemos: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que riqueza de declaração, que poder de superação. Qual é o segredo para uma superação espiritual neste nível? O texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é imprescindível para todos os níveis de superação. É tão importante que da superação espiritual é que todas as demais podem decorrer. A superação espiritual é tão importante que ela determina não somente o acontecimento, mas a intensidade das demais superações que nós encontramos nesse texto. Os cristãos do primeiro século sabiam tanto a respeito disso, que a palavra grega para testemunho é a mesma para martírio, e era exatamente aquilo que estava acontecendo. Ali estava brotando o primeiro mártir da igreja, da nova igreja que nascia. O Espírito Santo nos faz superar qualquer limitação. Superação no campo espiritual é aquilo que nós precisamos, desejamos e necessitamos nos dias em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, quando nós falamos a respeito disso, reduzem o conceito apenas para a questão desse vírus, mas não, isto é apenas um aspecto das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos buscar superação em todos os níveis. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, nós lemos: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não liberdade no sentido de nos deixar numa posição de fazermos aquilo que quisermos, mas liberdade no sentido de libertação, libertação do peso, libertação do mal, libertação da possessão, libertação daquilo que nos acorrenta, daquilo que nos amarra, daquilo que impede a nossa projeção no reino espiritual. É necessário uma superação espiritual, porque quando isso acontece, esta superação vai suceder todas as outras, vai provocar superações em todos os outros campos da nossa vida. Nós precisamos olhar para Estevão e ver então, nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, que ele é um exemplo de superação em todos os sentidos. A superação emocional, a superação física e a superação moral, que são decorrentes da sua superação espiritual, normalmente acontece em grande parte dos casos de forma simultânea. O resultado para todos esses níveis de superação é paz, quietude de espírito, qualquer que seja o resultado da história. O texto do capítulo 7 termina dizendo assim no verso 60: e tendo dito isto, adormeceu. O texto não diz que ele perdeu os sentidos, que ele teve múltipla falência dos órgãos, que ele sofreu um afundamento de crânio, nada disso. Diz que ele simplesmente adormeceu. Porque o que é a morte, juntamente com dor física, para aquele que está naquele momento já contemplando os céus abertos, o trono de Deus, Jesus à destra do Pai, aguardando a sua chegada. Isto é superação em níveis que nós sequer imaginamos. Quando nós atingimos os níveis de superação
que encontramos no exemplo de Estevão. Nós também estaremos como ele estava, vivendo ainda aqui nessa terra, enfrentando problemas difíceis, mas os nossos olhos superam espiritualmente a realidade que se apresenta ao nosso redor, e nós então somos transportados para o transcendental, e podemos ver pelos olhos da fé o trono de Deus, os céus abertos, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nos aguardando. E isso enche os nossos corações. E a partir desta força de fé que inunda o nosso ser, nós também podemos superar quaisquer obstáculos. E nós poderemos, no final da nossa passagem por essa terra, também fazê-lo de forma tranquila, em quietude de espírito, de forma serena. E tendo dito isto, adormeceu. Nós precisamos pensar em superação. Nós temos potencial para irmos além do que já temos ido. Nós podemos realizar coisas maiores do que daquelas que nós já estamos fazendo. Nós podemos mergulhar mais fundo nas coisas do Espírito. Nós podemos fazer muito mais do que as coisas que temos feito. Por isso e para isso, precisamos de superação. Vamos olhar para a experiência de Estevão e fazer dela um modelo para as nossas vidas. E caminhando aqui nessa terra, vamos superando os obstáculos, para que ao final nós possamos, assim como ele, termos a mesma visão que ele teve, do Pai nos esperando, de Jesus à destra do trono, porque lá sim é a nossa casa, e é para lá que seremos transportados após superarmos todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê poder, Deus te dê unção e graça para superar os seus obstáculos, para que você possa passar pelas experiências difíceis deste mundo e chegar até o outro lado incólume, sem defeitos, sem mácula, com a sua espiritualidade intacta. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. Deus o abençoe em nome de Jesus.